que é neofobia alimentar? Bem, neofobia alimentar se caracteriza pela relutância de experimentar ou aceitar novos alimentos que são diferentes do que a criança já tem como habitual. Até certo ponto, isso é considerado normal. É bem típico dos ciclos infantil e também do ciclo do idoso. Nessa fase da vida, principalmente para as crianças, a comida é uma construção social, que varia de sociedade para sociedade. Então, nesse momento, ela ainda está construindo seus conceitos sobre o que é comida. E então a aceitação vem depois de ela assimilar que certos alimentos são comida. A aceitação de um novo sabor para uma criança de até 5 anos necessita muitas vezes de que ela sofra exposição desse alimento umas 10 a 15 vezes. E é também esperado que à medida que a idade da criança for aumentando, seja necessário uma menor quantidade de tentativas para que ela aceite um novo alimento. Neofobia alimentar é diferente de seletividade. A seletividade existe um padrão de preferência da criança. E na neofobia, apesar de que ela seja comum até no primeiro momento da primeira infância, ela chega numa situação mais extrema, ela é considerada um distúrbio alimentar e que pode levar o indivíduo à má nutrição. Manejo. O processo de se alimentar na primeira infância ainda é um comportamento a ser construído, juntamente com o conceito de comida e de preferências alimentares. Nesse momento acontece o processo de modelagem. E aqui vão algumas situações para exemplificar. Ver outras pessoas ingerindo o alimento. A criança ainda não sabe como se alimentar sozinha, então, quando ela vê outros se alimentar, ela pode observar e tentar imitar o processo da alimentação. Oferecer alimentos novos como alimentos já conhecidos. Quando a criança já conhece alguns alimentos, é preferível que você ofereça novos alimentos junto com estes alimentos que ela já conheça. Assim, ela pode criar uma associação de que, como estão todos juntos, eles são todos comida e fica mais suscetível a provar esse novo alimento. Oferecer várias vezes e de várias formas um alimento. A cada um certo número de tentativas e situações, um comportamento é reforçado pela razão aumentada. Associação a eventos positivos. As crianças possuem tendência a gostar mais de alimentos que estão associados a eventos positivos, como festas e comemorações. Isso gera um reforço positivo para o consumo desse alimento. Ao contrário da situação anterior, não se deve forçar uma criança a comer, pois eventos negativos associados à comida podem causar aversão ao alimento. Essa situação é o que Skinner chama de punição positiva. Ou seja, ele adiciona um reforço que causa essa aversão na presença da comida. Não demonstrar aversão ao servir determinados alimentos. Se o adulto não gosta de um alimento que está servindo à criança, ele tende a ter uma linguagem corporal que não vai agir como um reforçador positivo para o comportamento desejado, que no caso é comer o mesmo alimento. Não utilizar a refeição como uma recompensa, pois isso reforça uma associação de que comer toda a refeição saudável é uma condição para receber um doce, o que futuramente pode resultar em uma possível associação do doce como sendo necessariamente um reforço positivo que pode vir depois de ser utilizado de forma compensatória em um momento de frustração ou após a conclusão de uma tarefa. Explicar o porquê o alimento deve ser consumido. À medida que a criança vai ficando mais velha, é interessante explicar, através de histórias e conversas, por que determinados alimentos devem ser consumidos. Isso também vai depender do momento da fase de aprendizagem que a criança está. Considerações finais. Esse trabalho buscou foco no viés comportamental, excluindo a questão cognitiva que se relaciona com o afeto, pois apesar desta ser muito importante na construção de hábitos alimentares, seria necessária uma pesquisa mais abrangente em outros autores. Conclusão. Então, de acordo com tudo que foi visto, a neofobia alimentar pode ser manejada através da modelagem
do comportamento e do reforço positivo.